Boa noite, como é que estão? Todos bem? Todos depois de um domingo, quase no final do dia, ainda dispostos a ouvir mais um pouco? Que bom, né? Sejam todos bem-vindos. Então, meus queridos, hoje é a terceira mensagem sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então eu quero começar aqui, para quem não teve na primeira e na segunda mensagem, só dar uma refrescadinha na memória de vocês. O que Paulo está tratando nessa carta? E ele começa, lá no início da carta, Paulo começa elogiando aos colossenses. A primeira coisa que ele faz é elogiar os colossenses, pela fé, pelo amor deles. Mas também Paulo estava preocupado com os falsos mestres, com o surgimento do agnosticismo, do legalismo e outras heresias que estavam acontecendo e contaminando o evangelho naquela cidade, naquela igreja, naquela região. Então, naquele tempo, os homens eloquentes, como se diz, né? Eles usavam de discursos, de palavras, de pregações para conduzir ou convencer o povo, para que eles aceitassem aquela palavra, aquela mensagem. Então eram homens experientes, homens eloquentes, que falavam direito, que tinham sabedoria no falar, pelo menos no falar, né? Mas por sua vez, a grande maioria eram pessoas muito pobres de conhecimento, quase que analfabetas alguns. E também eles não tinham à mão os manuscritos, os livros da Bíblia, então ficava difícil para eles compreender muitas coisas. E aí surgiam aproveitadores que torciam a verdade do Evangelho. E era com isso que Epáfras estava preocupado e vai até Roma, aonde Paulo está preso para pedir orientação a Paulo. Então esta foi a primeira mensagem da carta de Colossenses, lá no capítulo 1. A segunda que nós estudamos o mês passado, então Paulo dá uma base muito forte, muito firme a respeito de quem é Cristo. Ele é a imagem exata do Pai, ele é o primogênito, o herdeiro acima de toda a criação, ele é o centro de todas as coisas, o eixo da subsistência. Ele é o cabeça do corpo e o cabeça da igreja, e nele habita toda a plenitude. Ele é um ser divino que completa a Trindade. Então esta foi resumidamente a segunda mensagem, né? Muito claro da parte de Paulo, eliminando qualquer dúvida sobre quem é Cristo e o que Cristo faz. Ele é o Criador, o Salvador e o cabeça da igreja. E hoje, então, nós vamos na sequência, ainda no capítulo 1, estudar a terceira mensagem. E vamos assim por diante. Mas antes de nós estudar essa terceira mensagem, eu quero fazer um pedido para vocês. Hoje eu vou falar coisas talvez um pouco fortes e que eu gostaria que vocês olhassem para dentro do coração de vocês, não como uma cobrança, não como uma reclamação, não como um xingamento, mas sim olhar como Deus quer transformar o nosso coração. Sim olhar o que Deus vai falar através de Paulo nessa carta aos Colossenses, que serve para nós nos nossos dias de hoje. Então, antes disso, gostaria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar, pedir que Deus nos dê esse entendimento. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por essa palavra, Deus, essa palavra que é clara e que é profunda, Deus. E tu deixaste, Senhor, porque sabia que nós iríamos um dia ouvir essa palavra, iríamos ler essa palavra. E que ela possa, Senhor, ser plantada no nosso coração, de tal forma enraizada, Deus, para que isso seja uma verdade no nosso dia a dia. Que não seja algo por fora, Deus. Que não seja apenas uma tentativa de mudar comportamentos ou atitudes, ó Pai, mas sim que seja uma transformação no coração. É isso que nós precisamos, Deus, que o Teu Espírito Santo transforme o nosso coração. E, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos como um instrumento para isso, Pai. Fala através de mim, Pai, porque a palavra é Tua, o poder é Teu, e que a glória seja Tua também, Deus. Eu te peço por isso e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, dito isso, vamos ao texto. O texto hoje eu não vou ler todo, para não perder, não ficar muito tempo ali, né, em cima. Então, vamos falando os versículos e já vamos explicando. Então, começamos lá em Colossenses capítulo 1, do verso 24 adiante, né? Verso 24. Agora, primeiramente, o verso 24. Essa linguagem é NVI, embora ela seja uma NVI como essa, por exemplo, às vezes ela tem algumas palavras que é uma atualização mais recente e pode ter uma palavra diferente um pouquinho, mas não vem ao caso, tá? É o mesmo significado.
Então ali diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Gente, Paulo aqui já começa, né, de sola, como se diz, né? Já começa forte aqui. Ele diz aqui: eu completo no meu corpo o sofrimento de Cristo. Parece estranho, né? Paulo falando em completar no seu próprio corpo os sofrimentos e as aflições de Cristo. Todos sabemos que Cristo fez a sua obra completa. Alguém tem dúvida? Cristo fez a sua obra completa. E que nenhum outro sacrifício é necessário para a salvação. Nenhum outro sacrifício, nada, nenhuma outra coisa, nada. Tudo já foi feito por Jesus Cristo. Porém, o que Paulo está falando aqui é da igreja, é do corpo de Cristo, é dos membros de Cristo. Paulo, assim como todos os apóstolos, passaram por muitas aflições, muitos sofrimentos por causa do Evangelho. Se vocês forem estudar a vida dos apóstolos, procurarem vídeos ou qualquer tipo de informação na internet, vocês vão ver que todos os apóstolos foram perseguidos, presos, flagelados e mortos terrivelmente. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei alguns, porque não dá para mim falar de todos. Por exemplo, o apóstolo André, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. É claro que isso não está na Bíblia, tá? Mas tem muitas outras informações que confirmam isso. Tomé foi cerrado ao meio, o outro apóstolo. Tiago, filho de Zebedeu, não o Tiago, irmão de João, porque tinham 2 Tiagos de apóstolos. Esse foi apedrejado. Pedro, todos sabem, está na Bíblia, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo quis dessa forma. Paulo foi decapitado. Estevão, que era um diácono, foi apedrejado. Então, se você vai ler, há um comentário também que Isaías foi cerrado ao meio, o profeta Isaías. Se você vai ler todos os comentários, todas as reportagens ou vídeos sobre os apóstolos, vocês vão ver que não foi fácil eles levarem o evangelho adiante. E é isso que Paulo está falando. Eles se tornaram mártires por causa do evangelho. É isso que Paulo está falando. Então, desse texto que nós vamos estudar hoje, eu quero tirar 3 pontos. E o primeiro ponto, o primeiro deles é sobre o sofrimento de Paulo pelo evangelho. Mas o que mais me impressiona é o que ele diz no início do versículo 24, que ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Aí eu pergunto para mim mesmo e para você: será que eu estaria disposto e alegre em sofrer pelos outros por causa do evangelho? Será que eu estou disposto a sofrer? Será que estou disposto a ser preso por causa do evangelho? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios a respeito de si próprio. Capítulo 11, do 24 ao 27. 2 Coríntios, capítulo 11, 24 ao 27. Aqui ele vai dar um relato do que aconteceu na vida dele. Resumidamente, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 porque o limite era 40. Então, eles com medo de passar os 40, eles podiam ser julgados por isso. Quem fosse açoitar uma pessoa, enfim, um condenado, mais que 40 chibatadas ou varadas, ou enfim, ele podia ser julgado, né? Então, eles davam 39. Era 40 menos uma. Você pode procurar na Bíblia que vai estar exatamente assim. Então, ele diz aqui: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo das cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Olha só aqui, ele falou perigo 8 vezes. Perigo de um, perigo de outro. Sabe o que é perigo? Perseguição, perigo. Pessoas querendo o couro dele. Como lá em Damasco, que ele teve que fugir dentro de um cesto, por uma corda no muro, porque queriam matar ele. Tinham preparado para matar Paulo. E aqui ele nem citou, ele nem mencionou as vezes que ele foi preso. Que só na Bíblia fala 7 vezes que Paulo foi preso. Mas deve ter outras que não estão registradas na Bíblia. Como aquela que ele estava lá
em Filipos, aonde ele e Silas foram primeiro severamente açoitados, severamente, ao ponto de serem dados como mortos, e depois presos. Foi isso que aconteceu. Agora eu pergunto para você e para mim, você já apanhou quando era pequeno, né? Quando era pequeno, a gente era arteiro, né? Você apanhou de vara? Apanhou de cinta, de chinelo quando era pequeno? Eu imagino, eu levava sempre 3 ou 4, né? Laçaço, que nem se dizia, né? 3 ou 4. Imagina 39 varada. Só que a vara que eles usavam lá não era aquelas varinhas que a gente, às vezes, até costumava usar nas crianças, né? Hoje é proibido. Bater numa criança, tu vai preso, né? Mas no meu tempo podia. É uma vara, tipo um bastão, essas 39 varadas. É muito dolorido, muito forte. E o problema não é só que isso dói e que isso é ruim. O problema é apanhar injustamente, apanhar sem merecer. É isso que aconteceu com Paulo e muitos outros apóstolos. E Paulo aqui não está de forma alguma se autopromovendo. Ele não era esse tipo de pessoa, não é a intenção dele. Se vocês lerem todas as cartas de Paulo, vão ver que Paulo, ele mesmo disse que não é o cara, que ele não é um pregador eloquente, que ele não é perfeito, ele é um pecador, um dos maiores pecadores. Então ele não está se promovendo aqui de jeito nenhum. Ele está dizendo aos colossenses que os falsos mestres, os quais vocês estão dando ouvido, ele está dizendo isso, não fizeram nada pelo evangelho. Não fizeram nada. Não ganharam uma única ovelha para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão acreditando nesses caras, nesses que estão aí induzindo vocês a saírem do evangelho? Eles não fizeram nada. Eles simplesmente chegavam onde as ovelhas estavam reunidas para aproveitar-se delas, devorar e causar confusão. Era isso. Era isso que os falsos mestres da época estavam fazendo. E Paulo estava exortando a igreja de Colossenses nesse sentido. Mas eu acho que nada diferente dos dias de hoje. Nada diferente das igrejas de hoje. Aqueles que não fazem nada pelo evangelho são os primeiros a reclamar, os primeiros a criar confusão e até mesmo causar divisão. E aqui eu não me refiro a dividir a igreja em 2 ou 3 partes. Eu me refiro aos cristãos que eles se dão com 1 ou 2 pessoas. Os outros, eles são inimigos. Os outros, eles não se misturam. Ou falam mal da própria igreja. Não concordam com a visão. Não se submetem à liderança. Esse tipo de pessoa é que Paulo está exortando. Paulo diz, essas pessoas que não fazem nada pelo evangelho ainda causam problema entre vocês. É por causa dessas pessoas que causam problema na igreja que o corpo de Cristo sofre. É por causa dessas pessoas que todas as aflições de Paulo e muitos outros tiveram que passar por causa das pessoas rebeldes, daquelas pessoas que não aceitam o verdadeiro evangelho. Essas pessoas acabam prejudicando a si próprias e contaminam a igreja e o evangelho de Cristo. E aí, sabe por que prejudica? Porque daí quando a gente vai falar para uma pessoa, vem lá para a igreja, vamos lá. Elas sabem dessas coisas. Elas ouviram uma fofoca de alguém de dentro da igreja. De todas as igrejas, eu não estou falando aqui de nós, tá? Estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma só. É uma só. Em todo mundo. Mas as pessoas acabam falando mal da própria igreja. Condenando a própria igreja. E aí, por causa disso, é tão difícil da gente falar do evangelho. Porque como é que nós vamos provar ao contrário? Como é que nós vamos mostrar ao contrário? Mesmo assim, a função de Paulo não era convencer as pessoas e nem transformar as pessoas. A função de Paulo não era convencer e nem transformar. Ele não tinha poder para isso, mas sim levar as pessoas ao entendimento. Levar as pessoas ao entendimento. A mudar a visão errada que elas tinham da igreja e do evangelho. Essa é a carta que Paulo escreveu. Essa era a função dele. Eu tenho que mostrar para vocês a verdade. Eu tenho que levar a verdade para vocês verem que vocês estão errados em pensar dessa forma. Esse era o propósito de Paulo. Paulo não era um pregador eloquente, como eu já falei. Não era o supra-sumo no louvor. Nem sei se ele sabia tocar algum instrumento. Não era uma celebridade. Ele era comprometido com o evangelho e comprometido com a igreja. Só isso. Uma pessoa comprometida com o evangelho e comprometida com a igreja. É só essa a diferença de Paulo e eu. É só essa a diferença. No versículo 25, olha o que ele diz. Lá em Colossenses, capítulo 1, 25. Da igreja, ele falou da igreja, né? Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus.
Então, qual era a responsabilidade que foi dada a Paulo? A mesma que foi dada a você. A mesma que foi dada a mim, de apresentar plenamente a palavra de Deus. Então, quando eu estou aqui ensinando uma palavra, essa é a minha obrigação. É falar a verdade do Evangelho. Não é vir aqui convencer ninguém, nem agradar ninguém. Nem a mim mesmo, porque essas palavras, elas são muito para mim também. Não estou aqui jogando pedra em vocês. Não pensem dessa forma. Como eu disse antes, olha para dentro do coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Essas palavras são duras, mas são para mim também. Então é apresentar a verdade. Essa é a responsabilidade que eu tenho. É a mesma coisa de quando o Ariel está aqui ministrando o louvor. Às vezes tem gente que reclama porque só tem um cara aqui tocando violão. Não é o Ariel que tem que fazer o melhor louvor para Deus, é a igreja que tem que louvar a Deus. O Ariel tem que levar as pessoas a louvar a Deus. Essa é a função do cara que está aqui na frente. Pode ser 5, 10, 1, não importa. A igreja tem que louvar a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, é levar a palavra lá fora, é de ser o líder de célula, é de ser o discipulador, é falar a verdade. Não importa onde, não importa o lugar. É a mesma responsabilidade que tinham os apóstolos. Só para vocês entenderem. Depois que os apóstolos morreram, quem ficou para levar a igreja adiante? Quem? Eu, você, todos nós. Eles fizeram a parte deles. Agora é a nossa vez. A responsabilidade que todos nós temos de levar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas que ainda não ouviram da salvação. Por incrível que pareça, muita gente ainda não ouviu. Por que muitos ainda não ouviram, né? Porque é um mistério incompreensível, mesmo em nossos dias. A palavra de Deus, para muita gente, ainda é um mistério incompreensível nesses dias de hoje. Olha o que diz o versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este era um mistério que esteve escondido por milhares e milhares de anos. Muitos não sabiam e não entendiam sobre Cristo, mas ele foi revelado a Paulo, no caso aqui, que Paulo está escrevendo, e através de Paulo a nós, os gentios. É esse o mistério que agora foi revelado, tá? A nós, através da palavra de Deus, que Paulo escreve a nós. Jesus Cristo está em mim e está em você. Nós somos a esperança de revelação desse evangelho para muitas pessoas que ainda não entendem esse mistério. Muitas pessoas hoje não entendem esse mistério. Agora eu gostaria que você pensasse no próximo versículo, versículo 28. Veja se você se encaixa nesse versículo. Veja bem, Paulo diz assim: nós o proclamamos, advertimos e ensinamos a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Olha o que Paulo diz aqui, vamos pegar algumas palavras-chave. Nós falamos, advertimos, ensinamos, para quê? Para que apresentamos todo o homem perfeito. Dá para apresentar alguém perfeito a Cristo? Ele quer dizer aqui, perdoados. Perfeito, vamos substituir por perdoados. Todo aquele que vai a Cristo e se arrepende de seus pecados é perdoados. É perdoar os seus pecados. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós falamos, advertimos e ensinamos. Nós precisamos falar, ensinar, explicar, para poder apresentar as pessoas perdoadas a Deus. É essa. É nesse contexto, é nesse versículo que eu preciso me encaixar. É nesse texto que você precisa encaixar o seu entendimento. Aceitar a nossa responsabilidade de que a palavra pode transformar as pessoas. Não sou eu. Se eu usar dos meus argumentos, pode ter certeza que ninguém vai ser salvo. Mas se eu usar a palavra de Deus, várias pessoas podem ser salvas. Várias pessoas. Versículo 29. Paulo diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É claro que ele está falando da força de Cristo. Eu me esforço, que lutando conforme a força de Cristo, para que atue poderosamente em mim. Então nós temos esse poder quando Cristo, o Espírito Santo, está em nós, de poder falar e as pessoas nos ouvir e serem transformadas por causa da palavra da verdade. Vamos para o capítulo 2 agora. Mas é uma continuação, né? Termina o 29, termina o capítulo 1, agora vai 2, 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. De novo, Paulo está lutando por eles. Pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quem é o mistério? Cristo. Para que tenham todo o entendimento dos mistérios de Deus, a saber, Cristo. E o verso 3, ele diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Olha, eu vou dizer para vocês, só esse versículo daria para nós fazer uma mensagem. Só esse aqui. Nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje. Só temos 3. Esse é o segundo ponto. Veja bem, precisamos identificar por que as pessoas não querem ouvir do Evangelho. Essa é a primeira missão nossa. Identificar. Mas é bem simples para compreender. Muito simples. Qual é a ideia de tesouro que as pessoas têm nesse mundo? Sabe qual é a ideia de tesouro? Ouro, dólar, money. Né? Money, terrenos, mansões, fábricas, carros importados, barco, iate, avião, jatinho, investimentos. Essa é a ideia de tesouro que as pessoas têm nesse mundo. Não estou dizendo que não pode ter, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que é a ideia de tesouro que se vende nesse mundo. Aí também nesse versículo fala da sabedoria e do conhecimento. Qual é a ideia então de conhecimento e sabedoria desse mundo? Veja bem, formação acadêmica, doutorado, pós-graduação, filosofias, teorias e psicologias. O que eu quero dizer aqui para vocês, e eu não estou dizendo, é que essas coisas estão erradas. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Eu estou dizendo que é uma ideia de tesouro aqui na terra. É isso que eu estou dizendo. Essas ideias que Satanás traz a esse mundo, ele vendeu um mapa, uma visão torcida e errada do verdadeiro tesouro. Isso foi o que Satanás fez. Ele vendeu um mapa errado, um mapa falso do tesouro. A humanidade busca coisas em todos os lugares, um falso tesouro com um mapa falso que só aponta para as coisas deste mundo. De novo, o que Paulo diz no versículo 3, que nós lemos ali, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Nele, em Cristo. O mapa de Satanás, ele só aponta para as coisas temporais de agora, dessa era, que muitas delas não passam dos meus próprios desejos. Muitas delas não passam dos meus próprios desejos. Coisas que acabam aqui, é por pouco tempo. Entendem a diferença? Essa é a diferença. Mas o mapa de Deus, a Bíblia, aponta para as coisas do alto, para o verdadeiro tesouro, a saber, Cristo. Esse é o mapa de Deus. Esse aqui, ó, tá? Tem muita gente que às vezes está procurando, né, um mapa com X. Esse aqui é o mapa do tesouro. Está aqui, ó. E você deve ter a sua mão também. Se não tiver na sua mão, você tem em casa. Esse é o mapa do tesouro, que fala das coisas verdadeiras, do tesouro que jamais acaba. Qual é a dificuldade que nós temos hoje enfrentando para falar do Evangelho? Qual é? É que as pessoas estão sendo engolidas e enterradas sem entendimento. Porque estão focando toda a sua energia, todos os seus recursos e todo o seu tempo num mapa falso do tesouro. Essa é a realidade. Essa é a mais crua verdade. Então, o que está acontecendo? As pessoas hoje elas estão vivendo no horizontal. Sabe o que é horizontal? Só olho para o lado. O que nós precisamos fazer é olhar no vertical. É viver para o vertical, para cima. A flecha do mapa do tesouro está apontada para cima. Não é para os lados. Não é para os lados. Não é na ilha perdida. Que tem um X no meio, você chega lá, só tem uma palmeira. E um X do lado da palmeira e ali está o tesouro. É só cavar. Não é. É para cima. No versículo 4, Paulo diz assim, nós só vamos até o 10, já estamos terminando, tá? Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Gente, o que é argumentos convincentes? O que são os argumentos de hoje? Quais são os argumentos que nos falam toda hora? Que eu posso ser feliz, que eu posso ser importante, que eu posso ser amado, que eu posso ser reconhecido, que eu posso ter segurança e muito mais sem precisar de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu tenho que ser autossuficiente. Aliás, eu não preciso nem dos meus vizinhos. Se o meu vizinho tiver um carro, eu compro 2. Se tiver uma mangueira para molhar a grama, eu compro uma com 200 metros para ser maior que a dele. Eu não preciso de ninguém. Estes são os argumentos convincentes que a sociedade, a mídia, os influenciadores e o próprio Satanás impõem para a humanidade. É isso que nós estamos vivendo. Vamos abrir o olho, gente. Vamos abrir o olho, nós precisamos fazer isso.
Abrir o olho, nós estamos sendo enganados, como Paulo diz aqui. O argumento de Paulo aqui é para que ninguém seja enganado. É esse o argumento de Paulo. Mas para que vivam em unidade no Espírito Santo. Porque no versículo 5 Paulo vai falar isso. Olha o que ele diz. Porque, embora estejam fisicamente longe de vocês, embora esteja, ele quer dizer, eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Bem, meus queridos, de novo, olha com delicadeza para o teu coração. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito. Será que a minha fé, a nossa fé está firme, como Paulo fala aqui? Será que Paulo poderia dizer a mesma coisa com relação à igreja bíblica de Bento Gonçalves? Será que eu estou vivendo no Espírito com Paulo, com os Colossenses, com Cristo? Está tão forte a minha fé, firme a minha fé? Paulo está repetindo essas coisas que ele escreveu aos Efésios. Paulo, quando esteve na cadeia, na prisão, ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Eu não sei bem a ordem lá, não determina bem a ordem. Mas ele escreveu aos Efésios e disse assim, no capítulo 4, versículo 4 e 5. Não precisam abrir ali, eu vou ler aqui para vocês, é bem resumido. Vocês conhecem esse texto. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que Paulo está dizendo? Então Paulo ao mesmo tempo sofria por eles, mas ele também está dizendo, eu me alegro por vocês estarem vivendo no mesmo Espírito que eu, na mesma fé, no mesmo corpo de Cristo. É isso. Nós somos parte de todo esse corpo de Cristo e não importa quem já morreu há não sei quantos anos. Todos os salvos são parte do mesmo corpo de Cristo. Não importa quando morreu. Versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gente, o que nós precisamos ainda fazer é ser grato, é ser muito grato por ter esse conhecimento, por ter esse entendimento. Coitada daquelas pessoas que não têm esse entendimento, que não têm essa palavra, que não têm esse conhecimento. O versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Olha, isso aqui é mais forte ainda do que já foi até agora que Paulo falou. Mais forte ainda. Por que é forte? Porque ele diz aqui, cuidado para não se tornarem escravos. Tornar-se escravo, naquele tempo, e eu acho que em todos os tempos, sempre foi uma tragédia. Tornar-se escravo era uma tragédia, era uma vida de miséria, de desprezo, de inferioridade. Um escravo era proibido de quase tudo, ele não tinha direito algum. Ele só recebia a comida e a bebida, e alguma roupa. O seu dono era o limitador da vida dele. O que o seu dono falava, o que o seu dono dizia, ele tinha que fazer. Ele servia às vezes de moeda de troca. E se esse escravo fosse rebelde, ele apanhava. De que forma? 39 chibatadas, 39 varadas. Ele apanhava ao ponto e às vezes chegava a morrer. Mas tinha um porém. O escravo tinha que ficar vivo 2 dias. Se ele passasse de 2 dias e ele morresse depois, então o dono era inocentado. Ninguém se importava porque ele tinha... Não foi por causa da sura que ele morreu. Eles iam lá, juntavam os pedaços dele, mas ele vai respirar mais 2 dias. Não foi por causa da sura. O dono, o senhor dele não tinha culpa nenhuma. Que absurdo. E ninguém se importava com isso. O pior é que muitos vivem assim hoje. Mesmo nós que temos tudo, nós que temos bens materiais, nós nos tornamos escravos muitas vezes. Nós nos tornamos escravos do sucesso. Nós podemos ser escravo e miserável por falta de paz, falta de alegria, falta de ânimo. Simplesmente por viver preocupado com as coisas deste mundo, com a ostentação desse mundo. Preocupado com o que os outros vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Muitas vezes nós somos escravos da cultura, das ideias humanas, das muitas falsas filosofias enganosas que levam à escravidão nos nossos dias. Tudo que não vem de Deus, não é do alto, não é do Espírito Santo, é enganoso. Vem de Satanás, vem deste mundo e vem das nossas próprias fraquezas e é pecado. Tudo.
Resumindo, eu possa ser escravo de mim mesmo e do meu próprio coração, do engano do meu próprio coração. Posso ser escravo de mim mesmo. Eu me torno escravo por livre e espontânea burrice. Versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Ou seja, recebemos a plena libertação, a plenitude do perdão dos pecados, para que não sejamos mais escravos de nada, nem de ninguém, e nem de mim mesmo. Essa é a plenitude que nós recebemos. E para nós resumir, eu quero aqui agora, como uma aplicação para as nossas vidas, falar um pouquinho de cada ponto, resumidamente. O primeiro ponto, Paulo ali explica sobre as aflições e o sofrimento dele por causa da igreja, por causa do Evangelho de Cristo. Ele diz, no versículo 25, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Então, por isso, Paulo sofria as aflições, porque ele tinha uma responsabilidade de representar o Evangelho e de falar a verdade. A pergunta para nós, para mim, para você, é o que eu estou disposto a fazer? O que eu estou disposto a sofrer por esse Evangelho? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Sabe que eu ouvi uma palavra nova que eu achei interessante. Terça-feira que a gente teve uma reunião. Muitas vezes a gente não gosta de ser cobrado, a gente não gosta de ser criticado. Mas então podemos usar uma outra palavra. Você pode fazer parte. Você se sente parte do Evangelho, você se sente parte do corpo de Cristo. Então o que eu posso fazer me sentindo parte desse corpo? Muitas vezes a gente arranja aquela desculpa, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu não tenho habilidades, eu prefiro ficar no meu cantinho. Não é verdade. Deus capacita todos os chamados. Paulo, por causa do Evangelho e para levar a verdade, combateu as heresias, a rebeldia e muitas vezes foi perseguido, acusado injustamente, apanhou, foi preso e no final das contas foi decapitado. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ele fez isso com alegria. Ele disse na carta dele a Timóteo, na última carta, quando ele estava preso, lá em Roma, aquela cisterna insalubre, marmitina lá, ele disse que ele se alegrava no Evangelho. Eu me alegro no Evangelho. Me alegro nos meus sofrimentos. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. E nós? Sabe o título dessa mensagem, qual é o título que eu tinha colocado? É uma pergunta. A pergunta é, você já sofreu por causa do Evangelho? Você já sofreu por causa do Evangelho? Você já foi perseguido? Essa é a pergunta para nós. Então esse é o primeiro ponto. Se eu estou disposto a sofrer, a abrir mão de algumas coisas, o nosso sofrimento não é ir para a cadeia, não é levar chibatada, não. É só abrir mão das minhas mordomia, muitas vezes. Das coisas que me tiram o foco. É só isso, o meu sofrimento. O segundo ponto. Qual é o mapa do tesouro que você está seguindo? É de Cristo? É da Bíblia? É esse o teu mapa? É esse? Ou você está seguindo os falsos mapas, que são os próprios desejos carnais, sugeridos por Satanás, é claro, como já disse, por esse mundo, por essas coisas, pelas filosofias, pelas coisas de hoje, pelos coach de hoje. Aqui Paulo usa uma palavra, a palavra é filosofias. Essa palavra filosofia no grego, ela é escrita praticamente da mesma forma, tem o mesmo som que filosofia em português. Só que filosofia no grego é PHI, filosofia, com PHI. Mas isso não é o caso. O caso é que ela significa, resumidamente, amor da ciência e amor do saber. É isso que significa filosofia, amor da ciência e amor do saber. Mas no mundo de hoje, ou pelo menos nos países mais desenvolvidos, filosofia significa muitas coisas. Eu vou dar um relato aqui para vocês, resumido. Relação entre teoria ou pensamentos, inicialmente contemplativos, em que o ser humano busca compreender a si mesmo, ou a realidade circundante que determina o seu caráter prescritivo, voltado para éticas, políticas, teorias, sistemas, psicologias, seitas e ONGs. Podia colocar muito mais coisa aqui. Isso é o que se chama de filosofia no Brasil hoje, e em outros países também. Mas a pergunta para nós, aonde está Deus nessas filosofias? Aonde está Deus?
Aonde está Deus? De novo, gente, eu não vou dizer tudo isso aqui é errado. Não é isso que eu quero dizer. Tem coisas que dá para aproveitar. Mas o problema é que nós temos que abrir o olho porque essas coisas estão tomando conta. Esse é o engano que está acontecendo. As pessoas estão tentando encher os seus vazios com essas filosofias, essas ideias, sem Deus. Sem Deus. Aonde está Deus? Como preencher o vazio sem Deus? Nós temos no Abismo Ligado que fala isso, né? Como preencher um vazio sem Deus? E por isso Paulo diz, não se enganem, não vão atrás dessas vãs filosofias. Ele diz no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, em vão e enganosa, que se fundamentam nas tradições humanas e princípios elementares deste mundo e não em Cristo. É isso que Paulo nos ensina, nos orienta. E por último, o terceiro ponto, você se tornou um escravo de alguma coisa nesse mundo já? Talvez do trabalho, da sua empresa, do seu próprio negócio, dos seus estudos, do seu perfeccionismo, da sua preguiça. Muita gente é escravo da preguiça. Talvez de algum vício, não sei. Talvez escravo de outras pessoas ou de si próprio, como eu já falei. Saibam que tudo isso vai ter consequências. Tudo isso vai ter consequências. Eu não estou dizendo que não se pode ter ou fazer as coisas aqui na terra. Não é isso. Eu estou dizendo que de algum modo, se eu me tornar escravo, vai ter consequências. Vai ter consequências. Por quê? No versículo 9 e 10, Paulo vai dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, nós estamos em Cristo. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Gente, nós recebemos a plenitude. Por estar em Cristo, nós recebemos a plenitude. Não podemos mais ser escravos de nada. Nós recebemos a plena libertação dos pecados, para que não sejamos escravos de nada nem de ninguém, e muito menos de mim mesmo. É claro que isso vai depender da minha decisão, vai depender da sua decisão, e em resumo, das nossas próprias escolhas. Então eu gostaria que você levasse essa palavra para casa e analisasse profundamente. Porque nós estamos ouvindo um evangelho fraco ultimamente. Um evangelho que tudo pode. Não é assim, gente. A igreja está decaindo. Daqui a pouco, eu não sei se a igreja vai ser talvez apenas um clube. Ou vai ser uma associação. Nada mais do que isso. Então nós precisamos focar no evangelho. Amém? Vamos orar? Ó Senhor Jesus, queremos aqui, ó Pai, colocar nossas vidas em Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que Tu és o único tesouro, Pai, que nós podemos encontrar, e já encontramos, mas podemos permanecer com esse tesouro. A nossa vida aqui na terra é passageira, Deus. Por mais que o Senhor nos abençoe, por mais que o Senhor derrame da sua graça, não se compara ao verdadeiro tesouro que vai ser no céu, nas coisas do alto. E nós precisamos ter esse entendimento de sabedoria, não a sabedoria desse mundo, a sabedoria que vem de Ti. Então, Deus, eu peço por cada irmão em Cristo aqui, que possam sim, ó Deus, refletir profundamente o que Paulo nos disse aqui, porque, Senhor, foi Tu quem falou através de Paulo, para que a gente pudesse ouvir hoje. Então, eu clamo a Ti, Pai. Fala a verdade no coração de cada um, que possui o Espírito Santo de discernimento para o entendimento. É isso que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.